Olá, graça e paz. Gostaria nessa oportunidade de fazer uma rápida reflexão sobre o tema estimulados à consideração. E gostaria de usar como base um texto da Bíblia que se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que diz assim: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quero compartilhar alguns pensamentos. Um deles é de Augusto Cury, que ele diz o seguinte: ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no local dos outros. Um outro pensamento muito interessante que acompanha essa linha é de Michael Jordan, que diz o seguinte: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. E o último pensamento é de Murilo Sintra de Oliveira Margarida, que diz o seguinte: o segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. O autor desse texto, da Carta aos Hebreus, ele estava preocupado com algo que estava acontecendo naquela região com os hebreus. Ele percebeu que estava começando a ter um problema de consideração de uma pessoa para com a outra. E existe um princípio por trás da consideração. Quando você considera uma pessoa, você abre portas na sua vida que muitas vezes estavam fechadas. E para entender um pouco desse princípio e da estimulação, eu quero trazer para vocês alguns dados. Por exemplo, a palavra estimular, ela vem da fonte do latim fomentare, que significa esfregar a pele com medicamento e colocar compressas crentes, como se fosse um cataplasma. Ou seja, estimular tem a mesma função que passar remédio, ajudar a curar feridas de uma pessoa. Todas as vezes que nós trabalhamos estimulando, é como se estivesse colocando feridas e tratando de ferimentos que essa pessoa teve ao longo da sua vida. E interessante que a palavra consideração significa dar relevância, estimar e considerar essa pessoa, tê-la em alta estima. Hoje em dia vivemos uma época muito difícil em que as pessoas dificilmente querem considerar as outras. Vivemos uma realidade que as pessoas acabam achando que elas sozinhas vão conseguir fazer tudo. Mas a realidade da vida é completamente diferente. Todos nós dependemos uns dos outros. Ninguém sobrevive nesse mundo sozinho. Existe uma série de situações que dependemos de outras pessoas e precisamos aprender a considerá-la naquilo que ela faz. O problema da consideração que tem assolado muitas vezes até nós mesmos está relacionado a alguns fatores que gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade. O primeiro deles é o individualismo. Muitas vezes nos achamos extremamente capazes e eficazes naquilo que fazemos, ao ponto que achamos que não precisamos valorizar e nem reconhecer as pessoas que estão à nossa volta. Só que nunca um trabalho é feito com uma única pessoa. Existe uma série de coisas que dependemos dos outros. Por exemplo, se você vai a um mercado comprar pão, você depende que o padeiro faça aquele pão. Senão você não vai conseguir fazer o pão, preparar, colocar ali para venda e para depois comprar. É necessário que você entenda que o seu individualismo não vai lhe ajudar a chegar a local nenhum. Muitas vezes a pessoa no individualismo ela acha que ela sabe mais do que o outro. E nessa atitude ela acaba atrapalhando o serviço do outro e não valorizando aquele serviço que foi feito. Certa vez eu vi um testemunho de uma moça que ela gostava muito de comprar um pão com goiabada. E aquele pão ela sempre passava lá e comprava aquele pão, mas ela achava que o padeiro colocava pouca goiabada. E ela chegou lá no departamento, mandou um recado para o padeiro, pediu que ela gostaria que o padeiro colocasse mais goiabada no pão para ela.
O padeiro então prontamente atendeu. No dia seguinte, o padeiro fez um pão com goiabada, mas com bastante goiabada por cima. Ela saiu muito feliz naquele dia do mercado com o pão, mas quando chegou em casa, ela percebeu que não conseguiu comer o pão todo, porque tinha excesso de goiaba. Estava tão doce que ela não conseguiu comer o pão inteiro e teve que jogar fora. No dia seguinte, ela muito sem graça, quando voltou no mercado, o padeiro tinha preparado novamente um outro pão cheio de goiabada, conforme ela tinha sugerido no dia anterior. E ela comprou muito sem graça o pão, mas pensou, caramba, eu estraguei o serviço que aquele rapaz estava fazendo. No outro dia ela chegou cedo lá e pediu desculpa, pediu para o rapaz comunicar ao padeiro que ela havia errado em se meter no serviço dele e que a quantidade que ele colocava de goiaba no pão era a suficiente, que ele voltasse então a fazer no estilo que ele fazia anteriormente. Muitas vezes, a nossa forma de agir, nós acabamos entrando no serviço do outro, não considerando aquilo que a pessoa está fazendo, e acabamos causando mais problemas do que solução. Além do individualismo, tem outra coisa que atrapalha muito na consideração para com as outras pessoas. Está nas diferenças. Temos muitas vezes dificuldades de aceitar que a forma da outra pessoa de realizar algo também funciona, também é correta, também surte efeito e às vezes pode ser melhor do que a forma que eu executo algo ou faço. As diferenças são importantes para que muitas coisas sejam realizadas. O nosso corpo mesmo. Existem vários órgãos que exercem funções diferentes. Já pensou se todos fossem pulmão? Não tivesse o rim, o fígado, o baço, o pâncreas? As diferenças ajudam a construir algo. Muitas vezes não aceitamos as diferenças e por isso não consideramos as outras pessoas. Temos que aprender a lidar com as diferenças e a considerar a diferença que as outras pessoas carregam consigo. Existem pessoas que são muito mais rápidas, outras são mais devagar, outras agem impulsivamente, outras menos, e essas diferenças eu tenho que aprender a aceitar na pessoa e a considerá-la do jeito que ela é. Um outro ponto interessante que atrapalha muitas vezes na gente considerar uma outra pessoa está no passado. Muitas vezes porque conhecemos aquela pessoa antes, achamos que aquela pessoa não merece reconhecimento hoje, sendo que as pessoas mudam com o tempo. O tempo passa e todos nós mudamos. Não somos mais as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Mudamos a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. As pessoas mudam com o tempo e muitas vezes, por conhecer o passado de determinadas pessoas, nós não conseguimos reconhecê-la no presente. Temos que superar que águas passadas não movem moinho. Temos que deixar o passado onde ele realmente existe, no passado. Certa frase popular diz, não se chora o leite derramado. Já aconteceu, foi passado. Temos que viver o presente. E esse muitas vezes é um dos motivos que não conseguimos considerar uma pessoa. Temos que aprender a considerar as pessoas, não pelo passado que elas tiveram, mas sim pelo presente que elas estão vivendo. E um outro ponto também não muito diferente é a intimidade. Muitas vezes, porque conhecemos a pessoa, não conseguimos considerá-la como ela merece ser considerada. Isso aconteceu com Jesus na Bíblia Sagrada. Ele, em Nazaré, quando foi realizar milagres, ele não conseguiu realizar milagres, diz a Bíblia. Porque ali, aquelas pessoas ficavam escandalizadas e começavam a dizer, não é esse o filho do carpinteiro José? Seus irmãos não estão aqui conosco e as suas irmãs? Não é a sua mãe Maria? E por eles acharem que tinham intimidade com Jesus, essa intimidade, esse conhecimento prévio de quem ele era, não permitiu essas pessoas considerarem Jesus como o Filho de Deus e Messias. E em virtude disso, impediram que os milagres acontecessem na vida deles.
Muitas vezes, o milagre que a nossa vida está precisando é conseguirmos considerar as pessoas conforme elas verdadeiramente são. A Bíblia diz que a consideração tem um peso tremendo. E vou citar para você um texto da Bíblia que diz o seguinte: aquele que der um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O que Deus está dizendo é que se você considerar uma pessoa na qualidade que ela está investida, aquela atribuição, aquele poder que está investido naquela pessoa, você passa a usufruir dele também na sua vida. Quantas vezes oportunidades de emprego surgem porque você conhece uma pessoa e, em consideração àquela pessoa, a pessoa então te providencia algo, ou abre uma porta, ou consegue um exame, às vezes até um medicamento. Tudo por causa da consideração. O que eu quero que você entenda nesse dia é que você precisa aprender a considerar as pessoas mais do que você tem considerado. E à medida que você começar a fazer isso, você vai observar que muitas coisas na sua vida vão começar a melhorar pelo poder da consideração. Que Deus te abençoe.